Isso já aconteceu com você? Querer empurrar algum objeto e ele não sair do lugar, encontrando alguma força de resistência? Bom, essa força é conhecida como força de atrito. Existem vários exemplos. Quando coloca a mão do lado de fora do carro sentindo o ar e quando apertamos um parafuso. A isso chamamos força de atrito. E é empurrando essa estante que vamos explicar melhor como age essa força. A estante não apresenta movimento vertical, ou seja, ela nem sobe e nem desce. A força normal que a superfície exerce na estante se iguala com a força-peso que a Terra exerce, ou seja, a força resultante é nula. Mas na horizontal, se eu aplicar uma força para tentar empurrar a estante, irá aparecer uma força de atrito, que é uma força de resistência, no sentido contrário ao movimento da estante. Para essa estante, vamos adotar o peso de 1000 newtons, o coeficiente de atrito estático, 0,3, e o coeficiente de atrito cinético, 0,25. Ela apoiada, temos aí duas forças exercendo sobre ela. Uma é a normal, que a superfície exerce nela, a outra é a força-peso, que a Terra exerce nessa estante. O corpo está parado, está com força resultante zero em equilíbrio estático. Podemos dizer que a normal é igual ao peso. Vamos fazer o cálculo agora da força de atrito estático, trabalhando aí com coeficiente estático, 0,3, o peso sendo de 1000, temos aí um valor de 300 newtons. E para a força de atrito cinético, temos aí o valor de 250 newtons. Quando o primeiro funcionário aplica uma força de 100 newtons, a força de atrito estática máxima tem um valor de 300, mas apresenta módulo variável. A força de atrito estático irá aparecer no sentido contrário ao movimento, com a mesma intensidade da força do funcionário. A resultante dessas forças será zero. A estante ainda continua em equilíbrio estático, ou seja, em repouso. Com a força do segundo funcionário, a resultante das duas dando 300 newtons, a força de atrito estático coloca aí o seu valor máximo no sentido contrário aplicada na estante, tendo a resultante zero. O corpo está na iminência do movimento, mas ainda não sai do lugar. É preciso um valor acima de 300 newtons. Bem, vamos supor que os dois coloquem aí juntos uma força de 301 newton. A força de atrito estático, ela deixa de atuar. Esse corpo vai iniciar o movimento e irá ter a força de atrito cinética, que tem aí uma intensidade bem menor, com módulo constante, no valor de 250 newtons. Para manter esse corpo em movimento, pode reduzir essa força desses funcionários até 250 newtons, porque a força de atrito cinético também sendo 250, esse corpo se encontra aí com força resultante nula, ou seja, ele está em equilíbrio dinâmico. Como diz a primeira lei de Newton, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O melhor exemplo que nós temos da força de atrito é este, andando. Se não fosse ela, a gente não conseguiria sair do lugar. Na verdade, eu estou empurrando, aplicando uma força no chão para trás, fazendo com que apareça uma força de atrito no sentido contrário a essa força, ou seja, colocando a gente em movimento.